Nós vamos começar um novo tema, para quem já viu aí nas redes sociais da igreja, que já foi publicado. E o tema deste mês de dezembro, último mês de 2025, meu Deus do céu, a gente pisca o olho e o ano passa. É vestindo o novo homem, uma vida de justiça e santidade. Vamos declarar juntos isso? Vestindo um novo homem, uma vida e santidade. Muito bom. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João 3, versículo 1, que está escrito, que relata um ensinamento que Jesus deu a um chefe dos judeus, a um dos chefes dos judeus, uma autoridade. Que está escrito assim, João 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus então respondeu: em verdade lhes digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus então respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode isto? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu falar sobre essas coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí vem o versículo mais famoso, acredito, do mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus? Glória a Deus. Irmãos, a gente lê o João 3,16 isoladamente muitas vezes e a gente não sabe em que contexto ele se encontra. João 3,16, ele é tão marcante e tão já decorado por todos nós, mas ele tem um contexto muito mais profundo do que simplesmente nós isolarmos ele e falarmos porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus aqui estava ensinando um chefe, uma autoridade dos judeus. Jesus não estava falando com qualquer pessoa. Jesus estava falando com alguém importante ali. Nicodemos era um dos fariseus. Só que diferente daqueles fariseus que criticavam Jesus e invejavam Jesus e quiseram crucificar Jesus, Nicodemos era um dos fariseus que admirava Jesus. Tanto é que no início do texto, ele chama Jesus de mestre. Gente, você não chama pelo título quem você não considera. Você não chama pelo título um doutor, um mestre, um pastor, um pai, uma mãe, se você não o considera assim. Se Nicodemos o chamou de mestre, é porque ele considerava Jesus como mestre. Então Nicodemos era diferente dos outros fariseus. Nicodemos era um fariseu que admirava Jesus. E aí Jesus está nesse diálogo com ele, e Jesus dá um corte em Nicodemos. Ele dá um corte rápido em Nicodemos. Nicodemos vem meio que bajulando Jesus, ou admirando, não sei.
Rabi, lá no versículo 2, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Aí Jesus dá um corte nele. Em verdade eu te digo, que só vai entrar no reino de Deus quem nascer de novo. Ué, que conversa estranha, que conversa esquisita. Vem um mestre, um doutor da lei falar comigo, e aí eu dou um corte nele. Ele, você prega muito bem, você faz sinais, então quer dizer que Deus está com você. E aí eu de repente olho para ele e falo, é necessário nascer de novo, você precisa nascer de novo. E o que eu achei interessante aqui nesse texto é que Nicodemos, mesmo sendo estudado, e Jesus questiona isso para ele, mesmo sendo um homem estudado, não compreendeu o que Jesus disse. Nicodemos entendeu errado. Nicodemos era um chefe, uma autoridade, um fariseu, alguém importante, e deu uma resposta, e jogou uma pergunta de volta para Jesus tão rasa e tão infantil. Jesus estava falando sobre algo profundo do evangelho, você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos, sendo um chefe, gente, eu não estou falando de alguém simples, eu estou falando de um cara estudado, um fariseu. Ele olhou para Jesus e disse, como assim nascer de novo? Será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Não dá a impressão que é uma criança perguntando isso para a gente? Porque de repente você pensa assim, não, tudo bem, mas não tudo bem. É uma coisa impossível, não tem como a gente depois de velho, e ele fala isso, depois de velho eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. É impossível você depois de velho voltar ao ventre da sua mãe. Foi uma pergunta muito infantilizada. E Jesus se admirou. Ele olhou para Nicodemos e falou, mas você é mestre em Israel e não sabe responder isso? E aí Nicodemos representa esse tipo de cristão dentro da igreja, que nós vamos entender aqui. Nicodemos representa pessoas estudadas ou não, mas que não fazem ideia do que é nascer de novo. E aí eu devolvo essa pergunta para vocês. Vocês saberiam explicar, se alguém chegasse para você e dissesse, o que é nascer de novo? Eu ouvi uma pregação na internet que diz que eu tenho que nascer de novo. E aí essa sua amiga, o seu amigo chega para você e pergunta para você, então, o que é nascer de novo? Você consegue me explicar? Será que você daria uma resposta rasa e infantilizada como Nicodemos deu? Ou você falaria como Jesus falou, apresentando o evangelho? Então Nicodemos pode apresentar esse tipo de pessoa que não entende profundamente as coisas de Deus. O segundo tipo de pessoa que ele representa é um tipo de cristão que não desfruta da totalidade do evangelho. O pouco que você conhece talvez seja já suficiente para a sua salvação, mas não é suficiente para você viver a vida plena que Jesus prometeu. Irmãos, Jesus prometeu muitas coisas, e às vezes a gente se contenta apenas em ser salvo e entrar no céu. Só que Jesus não prometeu apenas uma vida eterna, Ele prometeu uma vida abundante. Sabe o que é uma vida abundante? É você pegar a palavra de Deus e desfrutar de cada promessa que Ele te dá. Ele te dá uma vida de cura, irmãos. Ele te dá uma vida de prosperidade. Deus é dono da prata e do ouro, e a palavra diz que Ele dá dons de riqueza para alguns. E se for você está perdendo a oportunidade por não saber disso, por não pedir a orientação do Senhor e seguir os seus caminhos. A palavra diz também como você deve educar seus filhos. E quantas vezes nós não vemos uma educação disfuncional dentro de algumas casas, de alguns crentes. É o filho que não respeita a mãe, é o pai que não respeita os filhos, é o cuidador que não respeita as crianças ali, ou vice-versa, tanto faz. Mas são crentes que não sabem como pegar a palavra de Deus e desfrutar de cada passo que ela dá para nós. Se você quer ser bem sucedido, irmãos, basta você seguir as orientações do Senhor. Você não precisa sofrer desnecessariamente.
Jesus, quando ele disse que bem-aventurado é os que sofrem por causa do meu nome, ele não está falando de você ser um endividado, de você ser um mau caráter, de você ser uma pessoa que faz tudo errado e gera consequências sobre a sua vida. Jesus não estava falando sobre isso. Ele estava falando o seguinte: você é bem-aventurado se você for perseguido, injuriado, injustiçado por causa do meu nome. Vocês entendem a diferença do sofrimento? Aí a gente começa a perceber que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci todas essas coisas. A gente começa a perceber que as aflições que nós vivemos muitas vezes não tem a ver com Jesus, mas tem a ver com os nossos próprios erros, que já é uma vida sem a orientação do Espírito Santo. E Jesus prometeu vida abundante. E nesta manhã eu estou aqui mais uma vez encorajando vocês. Semana passada eu citei isso. Você quer viver a vida abundante? Desfrute das promessas que Deus prometeu para você. Irmãos, ore até a sua doença ir embora. Jesus prometeu cura, Jesus prometeu milagres, Jesus prometeu que você teria uma família incrivelmente linda se você seguisse os passos que Ele deixou aqui na palavra. E meu marca-página caiu. Se você seguir os passos que Deus já estabeleceu na sua palavra, você será bem sucedido. E aí a gente vai lá para Tiago, obrigado, que diz assim: sejam não apenas ouvintes, mas praticantes, e aí você será feliz em tudo que realizar. Olha como a palavra é completa. Você quer ser feliz? Aí Jesus te dá o passo, ele fala: seja praticante e não apenas ouvinte. Aí você vai ser feliz e bem sucedido em tudo que você realizar. Amém? Então aí Nicodemos representa esse tipo de pessoa. E aí eu gostaria de falar também sobre o perigo da ignorância. A ignorância, irmãos, traz danos. A gente às vezes fala que o ignorante é aquela pessoa bruta, aquela pessoa que não... pode ser também, mas a ignorância, o real sentido da palavra, é a falta de conhecimento. É a pessoa que não sabe. É como se você tivesse como usufruir de vários direitos que, sei lá, a igreja, o ambiente que você vive te proporciona, mas você não conhece esses direitos. E tem muitos cristãos no meio de nós que vivem assim. Eles vivem no ambiente da igreja, eles vivem no ambiente, no mover de adoração, só que eles desconhecem, eles são ignorantes em relação às promessas que Deus deixou na sua palavra. E aí eu gostaria de falar sobre o perigo da ignorância. Lá em Oséias 4, versículo 6 está escrito: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, eu também, o Senhor está dizendo, eu também os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que esqueceram da lei do seu Deus, e eu também me esquecerei dos seus filhos. Olha que dano que a ignorância traz para aqueles que querem seguir a Cristo. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Como você perece? Perecer não é apenas você morrer, que pode ser também, mas perecer é você viver uma vida totalmente frustrada, mesmo sendo crente, mesmo sendo cristão há tanto tempo, mas viver uma vida frustrada, uma vida de miséria espiritual, por você não conhecer o que Jesus já deixou prontinho para você usar. Amém? Então não sejamos ignorantes. Devemos evitar a ignorância, porque a ignorância ela é destruidora e escravizadora. E aí é por isso que Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Jesus já deixou o caminho. Você não quer ficar preso à sua ignorância? Você não quer ficar preso à sua vida sem sentido? Conheça a verdade e ela vai te libertar. A ignorância te escraviza. A ignorância te faz ser uma pessoa teimosa sem fundamento nenhum. Mas a verdade, ela te liberta para viver a vida abundante que Jesus prometeu para todos nós. Amém? Glória a Deus. E aí vem esses dois contrastes. O mundo perece porque eles desconhecem muitas vezes o evangelho que você já conhece. Você já conhece, você já sabe,
a razão da sua esperança. Mas o mundo desconhece, então ele perece, porque lhe falta, eles ignoram o evangelho. Mas os cristãos, muitas vezes, não vivem a totalidade do evangelho, porque eles desconhecem o que o evangelho proporciona. E o que o evangelho proporciona é essa vida abundante que Jesus prometeu. Em 1 Coríntios 15:34, está escrito assim: voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento. Olha só, irmãos, prestem atenção no que nós estamos lendo. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. E aí lá em Oséias 6:3 está escrito: conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva de época que rega a terra. Irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. A gente tem que entender que a graça do Senhor é como um oceano. É como um oceano que não tem fim. A gente não vê o fim. E aí a gente vai para os estudos e a gente descobre que os cientistas nem descobriram muitas partes do oceano ainda. É sim a graça de Deus. É um oceano que não tem fim. Nós olhamos para esse Deus e não enxergamos fim, porque Ele é eterno, Ele não muda, Ele não termina, Ele não acaba. E nós precisamos entrar de cabeça nesse oceano para conhecer a Ele. Quantos querem conhecer o Senhor? Quantos querem prosseguir em conhecer o Senhor? Porque conhecer, talvez você já conheça. Jesus é o meu amado, Jesus é lindo, maravilhoso, mas ainda tem um caminho tão longo a percorrer até a eternidade para conhecer esse Deus. E Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí eu volto ao início. O que é nascer de novo? Se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade, porque aqui vão vir algumas respostas. O que é nascer de novo? Primeiro, é um pré-requisito para entrar no reino de Deus. Jesus deixou isso muito claro. E eu vou dar um exemplo aqui. É como se você fosse num show e você só pudesse entrar num show se você tivesse com a pulseirinha. Alguém já viveu isso aí? Uma pulseirinha neon que eles dão assim para identificar que você pagou pelo ingresso e que você tem direito a entrar ali. Lógico que não pagamos nada para viver a eternidade com Cristo. Jesus já pagou tudo, mas é um exemplo. Então, nascer de novo é um pré-requisito para você entrar no reino de Deus. Se você quer viver a eternidade, você precisa nascer de novo. E tome cuidado para não ser como Nicodemos. Estudar tanto, ler tanto a Bíblia, vir tanto à igreja, participar de tantos rituais e não nascer de novo. Isso é muito perigoso. Então, é um pré-requisito para entrar no reino de Deus. O que é nascer de novo? Nascer de novo é deixar para trás toda a bagagem, conceitos e pensamentos sobre a vida e recomeçar a partir da revelação de quem é Jesus. Nascer de novo é você esquecer toda a cultura que você já acumulou até então. Mas você viu Jesus, conheceu Jesus, você reseta a sua vida. Fala: Deus, meus conceitos não são nada diante dessa revelação. Eu não consigo nem comparar tudo que eu já aprendi diante de Ti, Jesus. E nascer de novo é isso, é você resetar a sua vida. Tudo que eu aprendi até hoje, eu vou recomeçar agora a partir da revelação de quem é Jesus. Amém? Nascer de novo é aceitar entrar no processo de rever toda a sua vida. E aí entra nisso, deixando as coisas que ficaram para trás e prosseguindo para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo. E quem é o alvo? É a eternidade com Jesus. Amém? E aí eu falei sobre Nicodemos, e eu quero então entrar em outras passagens aqui, que fala sobre outra pessoa que tinha muito conhecimento também. Era muito estudado, ele tinha um currículo impecável. E quando ele conheceu Jesus, ele viveu uma vida abundante.
Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Atos 9, versículo 1. Que está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, se dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Quando aqui fala do caminho, está falando dos cristãos, tá, irmãos? É que aqui usa outra linguagem. Tanto homens como mulheres, e os levassem presos para Jerusalém. Então seguia pelo caminho, e ao se aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas se levante, entre na cidade, onde lhe dirão o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada pôde ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Irmãos, que encontro foi esse? Foi uma experiência única, digamos assim, porque Paulo, ele viu uma luz brilhando ao redor dele, ele se assustou, caiu, ouviu Jesus falando com ele, respondeu Jesus, recebeu orientações de Jesus e ficou cego. Como pode isso, né? A palavra diz mais para frente que ele foi curado da cegueira dele, ele voltou a ver. Mas eu quero enfatizar aqui o encontro que Paulo teve com Jesus e o que aconteceu a partir disso. Vamos conhecer o apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo tinha um currículo impecável. E aqui eu vou ler algumas informações para vocês. Paulo foi criado dentro da fé judaica. Ele era fariseu. Ele tinha uma vida rigorosa quanto aos costumes judaicos e religiosos. Sua educação se deu em Jerusalém, chamada Cidade de Davi, onde se encontrava o templo, as leis, a cerimônia e o sinédrio, que é o supremo tribunal judaico na antiga Judeia. Sua educação foi sob a orientação do rabino Gamaliel, que era simplesmente o maior rabino da época. É como se hoje eu fosse estudar teologia e eu estudasse com o melhor teólogo do Brasil, o mais conceituado, aquele que todo mundo quer estudar, e aí eu conseguisse uma bolsa integral. Então, Paulo, ele estudou com o melhor professor que existia. Ele tinha uma vida invejada, vocês estão entendendo? Um dos rabinos mais famosos, que era Gamaliel, um homem extremamente sábio e culto. Ainda por cima, Paulo era poliglota. Pelo que sabemos, Paulo era versado em pelo menos no latim, na língua grega, e escreveu as cartas nesta língua, aramaico e no hebraico. Então, Paulo era um homem assim, que tinha uma vida que todo judeu queria ter. E a maioria não tinha essa oportunidade. E aí, Paulo também escreveu a maior parte do Novo Testamento. Olha só quantos livros Paulo escreveu, quantas cartas Paulo escreveu, né? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. O que isso quer dizer? Que Paulo, além de encontrar Jesus, a revelação que ele recebeu de Jesus foi tão profunda e ele se entregou tanto que nada mais fez sentido para ele. Ele recebeu um novo nome, porque antes ele era chamado de Saulo. Ele perseguia os cristãos. Quando ele encontrou com Jesus, ele recebeu um novo nome, agora Paulo, e ele foi preso, foi injustiçado, sofreu tantas injustiças por causa de amar a Jesus intensamente, mas mesmo assim ele gerou tantos frutos que até hoje nós pegamos no Novo Testamento e nós nos debruçamos sobre as cartas de Paulo. Gente, que homem! Os apóstolos de Jesus não tiveram isso.
Nós não vemos tantas orientações vindas dos apóstolos de Jesus, aqueles que andaram com Jesus. Mas o apóstolo Paulo, mais da metade do Novo Testamento, podemos dizer assim, é baseado no que ele escreveu às igrejas e que reverbera até hoje para nós e vai reverberar até a vinda de Cristo, porque Deus usou ele como esse porta-voz do Evangelho. Então nós podemos dizer que o apóstolo Paulo foi o maior evangelista de todos os tempos. O maior evangelista de todos os tempos, porque o encontro que Paulo teve com Jesus mudou a vida dele. Após a sua conversão ele teve o nome mudado. E aí ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Vocês estão aqui comigo? E aí Paulo, irmãos, teve uma vida tão radical, no sentido de se entregar ao Evangelho, que ele ainda diz mais coisas em Filipenses 3:8-11. Ele disse o seguinte: na verdade considero tudo como perda, tudo por causa da sublimidade do conhecimento, olha o conhecimento voltando aqui, do conhecimento de Jesus Cristo meu Senhor, por causa dele perdi todas as coisas e a consideram como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede da lei baseada na fé. Eu quero mesmo é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo viveu uma vida tão intensa com Cristo, que para ele, aí irmãos, eu gostaria que vocês entrassem aqui junto comigo. Paulo não era qualquer pessoa, irmãos, isso tem um peso muito grande. A gente se agarra a pouquinhas coisas e a gente não tem coragem de renunciar essa pouquinha coisa por causa de Jesus. Mas Paulo renunciou tudo que ele conquistou até ali. Quando ele viu Jesus, ele falou: não, isso aqui é muito melhor. Isso daqui não tem comparação. Eu não quero mais ser reconhecido por meus títulos. Eu não quero mais ser reconhecido pelos meus diplomas. Eu não quero mais ser reconhecido por nada disso. Eu quero ser reconhecido porque eu amo a Cristo. Isso é muito mais importante do que tudo que eu conquistei até hoje. Isso é muito mais importante. E Paulo disse: na verdade eu considero tudo como perda, depois que eu conheci Jesus, depois que eu conheci a Cristo, nada mais me importa. Eu não quero nem saber mais disso. Não quer me chamar mais de doutor? O problema é de vocês. Não quer mais me chamar de mestre? O problema é de vocês. Eu estou caminhando para viver com o meu amado na eternidade. É isso que importa para mim agora. E aí Paulo ainda diz que considera tudo como lixo. Irmãos, Paulo era doido. Como que você considera tudo como lixo? É como se eu pegasse o meu diploma e eu rasgasse ele. Eu não quero nem saber mais disso. Eu encontrei Jesus, ele é muito mais importante do que meu diploma. Vocês estão entendendo a profundidade da revelação que Paulo teve de Jesus? E é o mesmo Jesus que se apresentou para você. É o mesmo Jesus que se apresentou para mim. Só que Paulo teve uma mudança radical na sua vida. E aí, ele fez tudo isso por causa da revelação do conhecimento de Jesus. E aí, para finalizar, eu gostaria de ler aqui o tema principal, que tem tudo a ver com o novo nascimento. Efésios 4:22-24, que está escrito assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês já foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito e no entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, precedentes da verdade. Aqui o apóstolo Paulo em Efésios, o mesmo apóstolo que estamos falando, que viveu essa totalidade do evangelho aqui na terra, ele diz o seguinte: eu já falei para vocês, abandonem a velha natureza, joguem essa roupa velha de vocês fora, e vocês devem se vestir com uma roupa nova. E quem é que dá essa roupa nova? Não é a roupa que você vai comprar no shopping para o Natal, irmãos. Não é a roupa que você vai passar o ano novo, de vermelho, de amarelo, de branco, de não sei o quê, que crente não tem
essas superstições, irmãos, cuidado. O ano novo está chegando aí, a gente não se baseia nisso, a nossa vida é Cristo. Então, essa roupa nova não é essa roupa que você paga com o seu dinheiro. Essa roupa nova é uma roupa lavada pelo sangue de Cristo, que Ele mesmo lavou para te vestir. Ele te dá uma roupa nova. E Ele diz assim: filho, agora você vai viver uma vida nova. Tudo se faz novo na sua vida. Você já sofreu até aqui, ou você já viveu como Paulo, achando que estava fazendo tudo certo e, nossa, eu estou agradando a Deus. Até aqui, filho, você viveu desse jeito, mas eu tenho uma vida incomparavelmente melhor do que essa vidinha aí que você está vivendo. É lógico que Deus não fala assim com a gente, tá, irmãos? Mas é como se nós entendêssemos isso. Essa sua vida aí, joga fora. Eu tenho uma vida bem melhor para você. E aí você vai ter que tirar essa sua roupa. Você vai ter que tirar essa sua roupa e eu vou te dar uma roupa nova, uma roupa limpa, uma roupa sem defeitos, uma roupa de vestes brancas, como diz a palavra, representando a pureza de Jesus. E aí, nascer de novo é vestes de perdão e restauração. Foi o que o pai do filho pródigo fez quando ele retornou para sua casa. Ele deu uma veste nova, uma roupa limpa. Ele tirou todo aquele trapo que aquele menino estava vestindo e deu uma roupa nova. E ainda colocou um anel no seu dedo para representar essa nova vida de restauração que aquele menino estava prestes a viver. Nascer de novo também significa você se vestir de alegria. Ô irmãos, a alegria que o mundo dá é uma alegria falsa. É uma alegria que acaba em uma noite. É uma alegria que acaba em uma festa. Você sai dali e aí você precisa de mais festas para você ficar feliz. Isso é loucura. O crente não precisa disso. O crente que vive uma vida abundante não precisa disso. Ele sabe que a alegria dele é a vida de Cristo. E isso é suficiente. Aí você está na festa, você está super feliz. Está sem festa, você também está super feliz. Porque você está com Cristo, você não depende de movimentos para ser feliz. Nascer de novo também é você se vestir de pureza e santidade. Quando nós nascemos de novo, Jesus nos dá essa força, o Espírito Santo dentro de nós, essa pessoa, o próprio Deus dentro de nós, para nos dizer assim: filho, agora eu vou te ajudar a você ser santo. Até aqui você não conseguiu, mas a partir de agora eu vou te ajudar a você ser santo, eu vou dar caminhos para você através da minha palavra. Nascer de novo também é você se vestir para cobrir a sua nudez. Irmãos, eu digo isso porque o pecado, ele nos deixa exposto. O pecado, ele nos deixa aberto para o mundo. Vendo a nossa miséria, vendo a nossa vida errada que nós vivemos. Quantas vezes nós não vemos pessoas que não conhecem a Cristo passando vergonha nas redes sociais, passando vergonha na rua, bêbado, caindo, como se não, sabe, como se vivesse vivendo uma vida horrível. E aí o Evangelho vem e te reveste para você cobrir a sua nudez, para você não passar mais vergonha por causa do pecado. São novas vestes. E para finalizar, aqui como diz em Efésios também, nascer de novo é você se vestir de salvação e justiça. Lá em Isaías 61:10 está escrito: porque Ele me cobriu de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. E esta palavra só vai fazer sentido se você vivê-la. E nessa hora eu vou louvar com vocês uma canção. E eu gostaria que enquanto nós estivéssemos louvando, seu coração estivesse aberto para refletir se realmente o seu novo nascimento é um novo nascimento, ou se você está vivendo uma ilusão, se você está se enganando como Paulo fazia, ou como Nicodemos fazia também, achando que por cumprir leis, por cumprir regras, já estava tudo ok na vida dele. Mas Jesus está dizendo para você nesta manhã: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, porque aquele que nasce do Espírito é Espírito. Aleluia.